Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 16 de novembro, o Ibovespa retomou o pregão após o feriado e encerrou com uma valorização de 1,85%, segunda valorização consecutiva para o nosso mercado. A gente está aqui no próprio site da Bolsa, gráfico diário do Ibovespa, e a gente já tinha percebido que no pregão de segunda-feira a gente já tinha tido aí uma interrupção daquela sequência negativa para o nosso mercado. Pessoal, só dar um recado rápido, hoje a gente não conseguiu deixar gravado para vocês o nosso giro rápido do mercado. Eu tive uma demanda interna aqui hoje, muito urgente, que a gente não conseguiu gravar para vocês e deixar disponível em relação à pressão de fluxo que eles fazem nos nossos ativos. Para quem é novo no canal, pessoal, a gente tem uma sequência aqui de terças até as sextas-feiras. A gente deixa aí por volta da metade do pregão, 2 horas, 3 horas da tarde, a movimentação de fluxo por parte deles, para que vocês consigam verificar qual que é a pressão que eles estão fazendo aí para o nosso mercado. A partir de amanhã a gente retoma essa rotina e, mais uma vez, desculpa porque realmente a gente não teve condição de colocar para vocês no pregão de hoje. Só que a gente já tinha feito o giro na segunda-feira, pessoal, e segunda-feira a gente teve um dia de alta para o nosso mercado. E segunda-feira, como é que eles atuaram? Eles atuaram numa ponta compradora. Eles atuaram numa ponta compradora de quanto? De cerca de 460 milhões de reais no nosso mercado à vista e 150 milhões de reais no mercado futuro. Então, quer dizer, esse ambiente comprador do pregão de segunda-feira ajudou também nessa retomada do pregão de hoje. E hoje, pessoal, o que eles fizeram? Hoje eles venderam no mercado à vista. Dos 460 que eles compraram no pregão de segunda-feira, eles entraram com uma ponta vendedora hoje de quanto? De praticamente 180. E no mercado futuro eles começaram o dia e fizeram movimentações bem voláteis no dia de hoje. Começaram compradores, o índice subindo. Depois inverteram a mão para venda, o índice caiu. Depois eles começaram a ter uma movimentação vendedora ainda, o índice começou a se recuperar. Só que depois, na hora que viram que realmente essa recuperação estava ganhando mais corpo, o que eles fizeram, pessoal? Foram diminuindo ponta vendedora para o nosso Ibovespa futuro. Entre 2 e 5 horas, praticamente a gente ficou aqui lateralizado em base horária. E o que eles estavam fazendo? Reduzindo toda aquela ponta vendedora e às 5 horas já estavam com uma ponta compradora de 37 milhões. Na hora final do pregão de hoje, eles compraram mais 90 e a gente teve aqui uma valorização de praticamente 450 pontos para o nosso índice futuro. Isso daí é que é expertise por parte de quem comanda os nossos ativos em relação à pressão de fluxo. Pessoal, se a gente dá uma olhadinha aqui na evolução intradiária dos contratos, eles tiveram aqui uma projeção de lucro para o Ibovespa futuro em relação ao preço médio de praticamente 680 pontos. Isso gerou um pouco mais de 1.400.000. No caso do dólar, não. No dólar, eles ficaram praticamente no 0 a 0. Diferença de meio ponto em relação ao preço médio, que deu aí praticamente 30 mil reais de projeção de prejuízo para a moeda americana. Se a gente dá uma olhadinha lá nos contratos em base diária, a gente vai perceber que no dólar, pessoal, eles estão fazendo o quê? Uma administração dos contratos futuros. Eles atuaram nos 2 últimos pregões numa ponta vendedora, leve, 3 milhões na sexta, mais 3 no pregão de segunda-feira, e hoje mais 3 de ponta compradora. E a moeda americana está fazendo aí esse zigue-zague, inclusive ainda ascendente para o nosso mercado. E no índice, pessoal, a gente já tinha percebido que no pregão de segunda-feira eles estavam atuando com uma ponta compradora e a gente chegou aqui a marcar o fundo que a gente tinha feito aí no pregão de sexta-feira em 59.900 pontos. A gente teve uma correção no pregão de segunda-feira e também no pregão de hoje mais um dia de correção e uma ponta compradora por parte deles, conforme a gente está vendo aqui. Se a gente verificar lá a pressão que eles fizeram nos nossos ativos, olha que interessante, pessoal. Carro-chefe de compras, as ações o quê? Preferenciais de Petrobras. Vocês estão lembrados que a gente comentou com vocês na segunda-feira que tanto a Petrobras preferencial como a Petrobras ordinária, eles estavam atuando com uma ponta compradora? Na segunda-feira eles atuaram com cerca de 50 milhões na preferencial. E ela fechou praticamente no 0 a 0. E hoje, uma alta expressiva para o ativo, mais de 5% no nosso mercado. Na outra ponta, eles atuaram numa ponta vendedora nas ações preferenciais de Vale. 90 milhões de reais e o ativo hoje com uma desvalorização expressiva de mais de 7%. Conforme a gente sempre deixou aí disponível para vocês, ontem a gente inclusive colocou as ADRs que foram negociadas no mercado americano, as ações da Vale realmente já tinham sofrido em relação à movimentação de preços com uma baixa expressiva. E hoje a gente teve um reflexo aonde, pessoal? No fluxo estrangeiro. Eles venderam tanto no mercado à vista, quanto também no mercado de opções. Venderam calls e compraram puts, que é a projeção de baixa. Então, essa movimentação, a gente sempre tem que ficar atento.
E no pregão de segunda-feira, qual que foi o carro-chefe de compras por parte deles, pessoal? As ações do Banco Itaú. Eles compraram mais de 100 milhões de reais no nosso mercado. O Itaú, no pregão de hoje, terminou com uma valorização de quase 5% para o nosso mercado. Nas ações que eles andaram com uma ponta compradora, eles ganharam 0,44. Na ponta vendedora, eles perderam 1,12. Inclusive, isso não é usual para quem acompanha o nosso canal. Geralmente eles são muito mais ganhadores. Só que tem dia que eles também são perdedores em movimentações em base intradiária. Só que a gente sabe que eles não fazem operações somente intradiárias. Mas hoje, nesse caso aqui, eles tiveram uma projeção de prejuízo no mercado à vista de praticamente aí 2,5 milhões para o nosso mercado. Pessoal, se a gente verificar aqui no mercado de opções, então eles tiveram uma projeção de prejuízo para a Petrobras e projeção de lucro para as opções de Vale. Se a gente dar uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que, no caso de Vale, pessoal, eles lucraram nas duas pontas. As opções que eles atuaram numa ponta compradora, ó, 4,76 de variação média. Na ponta vendedora, 12,32. E qual que é a opção que eles mais atuaram hoje numa ponta compradora? Inclusive as duas com maior volume comprador, W23 e W24. Ou seja, são puts. Se valorizam com o quê? Com a queda do ativo. Então, a primeira, 200% de valorização e a segunda, 171,15% de valorização no pregão de hoje. No caso de Petrobras, eles tiveram o quê? Elas tiveram uma projeção de lucro por parte das opções que eles atuaram na ponta compradora, 5%, e na ponta vendedora, eles tiveram aí 6,19% de projeção de prejuízo. Então, eles tiveram, no caso de Petrobras, uma projeção de prejuízo, se a gente verificar aqui as opções de ponta compradora e ponta vendedora para o nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento no pregão de amanhã, conforme a gente está sempre comentando com vocês. Essa semana, no pregão de segunda-feira, eles tiveram uma ponta compradora no mercado à vista. Hoje, eles realizaram possíveis lucros e no mercado futuro a gente já tem aí 2 pregões consecutivos de ponta compradora que está ajudando ao quê? A movimentação de valorização para o nosso índice. Amanhã a gente retoma o giro rápido do mercado. Convido vocês, por volta de 2 horas da tarde, acessarem o nosso canal, que geralmente a gente deixa disponível lá para vocês. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!